Oi pessoal, boa tarde. Desculpa aí os minutinhos de demora, deixa eu ver aqui, ó. 6 minutos já, né, de demora. Eu fiquei apanhando para descobrir onde é que eu ia fazer a nossa aula de hoje. Tá chovendo, então lá fora tá tudo molhado, não dá para fazer. Embora eu goste muito, né, gostaria até mesmo de estar indo lá na, na chuva fazer exercício. Vocês iam falar assim, nossa, já é doidinha. Gente, eu curto muito demais chuva, é muito bom. Tomar um banho de chuva, nossa, maravilhoso. Depois toma um banho quentinho em casa, todo mundo fica tranquilo. E isso, assim, tá ligado com a história também de hoje, gente. É uma benção essa mensagem. A palavra de hoje, ela fala assim, alcançar. Daí eu fui estudar um pouquinho, né, sobre o alcance. Daí tava lá, verbo transitivo direto. Chegar junto ou ao lado de alguém ou algo, apanhar ou tocar algo com as mãos ou com algum objeto. Daí tem alguns sinônimos, né? Que é de atingir, entender, apanhar. Então, de atingir já tem outros significados também. Completar, atingir, carregar, ganhar, grampear, inteirar, obter, ascender, ouvir, lucrar, receber. Depois tem dessa parte de entender. Entender, compreender, inferir, pensar, conceber. E apanhar, literalmente, de pegar e tocar. Então, a palavra nossa de hoje é alcançar. E eu queria muito, gente, estar com a Bíblia, mas não, como eu leio só no celular e eu não sei mexer para poder deixar os dois lados aí. Quem puder e souber, puder me ensinar, eu agradeço, tá, gente? Ele faz isso. De vez em quando eu menos espero, aparece duas telinhas pelo menos no celular. Eu não sei como é que faz isso. Eu consigo mexer em dois aplicativos ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas não aprendi ainda. Então, quem souber puder explicar para me orientar, mandar uma mensagem, eu agradeço bastante. Então, como eu falei, a palavra de hoje é alcançar. E a nossa mensagem está lá em Mateus 14, que conta que Jesus estava lá na multidão pregando. E assim que eles terminaram, né, a mensagem, a aula daquele dia, no final da tarde ele falou assim para os discípulos: gente, pode ir para frente que eu vou ficar aqui orando. E ele saiu, foi para um monte, né, para um lugar retirado, e lá ele ficou orando. E ele ficou sozinho. E o barco que eles estavam já tinha adiantado muito, estava muito mais na frente, né? E é bonita a forma como conta, porque assim, fala assim que ele se despediu da multidão, ou seja, ele tinha esse negócio de hospitalidade, de tanto de receber as pessoas que estavam nas aulas, quanto de se despedir delas, né? Ficar sempre igual lá no projeto, sempre parece um aluno de última hora. Ô dona, ô Ângela, tira essa dúvida aqui, o que você pensa a respeito disso? E eu acho que a gente acaba ministrando muito mais nesses momentos, sabe, da despedida, do que na hora do encontro em si, né? No encontro é bom, é positivo, mas muitas vezes na hora da despedida, as mensagens, né, a palavra, aquilo que vai de alcance à pessoa literalmente, é no momento que se encerra o treino, né? Nesse momento que eles querem, né? Tem alguma coisa que tá, ou que a palavra falou no coração deles, então aquilo ali tá ardendo, fervendo, né, no coração ainda. E Jesus, enquanto ele estava lá no monte sozinho orando, ele teve esse tempo, né? E com certeza ele intercedia, ele pedia pelas pessoas. Esse primeiro momento a gente faz realmente é de orar, né? A mãe do Albert pediu intercessão por ela, pela família dela. Vocês viram na semana passada, né? O Rogerinho, um menino de 25 anos, pediu oração pela família dele também, por ele, pela vida dele. O Bruninho também pediu oração. Então, gente, vocês que estão aqui assistindo, sejam bem-vindos, obrigada realmente, participem, compartilhem, quando publicar lá no YouTube, coloca um likezinho, convido as pessoas para se inscreverem também lá no canal, não apenas aqui no Facebook, mas lá no canal também, porque assim, quando a gente conseguir os 1.000 inscritos, a gente consegue fazer essas lives diretamente por lá e já manda para que a gente tem esse grupo meu, né, o meu Facebook pessoal que eu acabo utilizando como base, depois coloca no Facebook do projeto, que é a União BR, tudo junto, Espaço Luz. Tem também o União Espaço BR, que é a parte do projeto, que é a página que nós temos. Tem o YouTube também, tá como Ângela Tiburcio, depois embaixo, Projeto Social União BR Sumaré, São Paulo, que é o nome completo do projeto.
Então, assim, gente, curta, compartilha, chama os colegas, igual agora, vai mandando as lives aí, vai compartilhando diretamente no Facebook de vocês também. Isso ajuda bastante o projeto. Como eu ia falando, Jesus estava lá, terminou de orar, interceder. Eu acabei de apresentar os pedidos para vocês também, então orem, intercedam. Depois que Jesus fez isso, ele foi alcançar os discípulos dele, no meio da madrugada, segundo a palavra de Deus. Imagine só, você sendo discípulo, vocês saíram, já estava no meio do mar, para caminhado, andado muito, né, velejado bastante, e o vento era ao contrário deles, inclusive. Tava lá atrapalhando, né? E de repente, do nada, surge um homem andando em cima das águas. É engraçado porque que eu queria muito ler a Bíblia, porque parece que você vê, né, a imagem mesmo. Eles estavam lá e aparece um homem no meio do mar andando, em cima sobre as águas. A gente fala, nossa, deve ser incrível alguém andando sobre as águas. É incrível para você agora, que pensa agora. Mas se coloca no lugar dos discípulos, no meio da madrugada. Aquela meio que tempestade, aquele tempo ruim. Aparece um homem lá, eles vão fazer o quê? A Bíblia fala, eles gritaram. Então imagina a cena, os homens começaram a gritar, ficar desesperados, aquele monte de homenzão, grandão, forte, pescador, uma grande maioria deles, ficaram com medo e gritaram de medo, não é, se coloca no lugar pra vocês verem. E ele falou, gente, calma, sou eu. Pedro ainda duvidando, falou assim, se é você mesmo, então permita que eu ande com você sobre as águas. Tô falando, então vem, tô falando que sou eu, vem. E Pedro veio, né? Ele foi até próximo de Jesus. A autora, ou autor, que eu não consegui identificar, tá só como JS, ele ou ela comenta o seguinte, que na nossa vida, no dia a dia, a gente tem louça para lavar, tem banheiro, talvez seja uma mulher, porque ela comenta assim, né, que tem banheiro para lavar, tem a louça, tem as coisas, a arrumação da casa, tem o trabalho do dia a dia. E que ela gosta muito de estar do lado do Senhor Jesus, de estar orando, estar em comunhão. Só que ela se sente culpada, porque às vezes os afazeres do dia a dia fazem com que essa pessoa se disperse, que perca o olhar, que perca o foco e não se aproxima do Senhor. Por isso, particularmente, igual vocês veem que eu mando logo cedinho para vocês, tanto no Facebook quanto no meu status também lá no WhatsApp, porque assim, eu acho que se a primeira coisa que eu fizer for voltada para o Senhor, eu não corro risco do movimento do dia a dia me afastar desse contato, dessa comunhão com o Senhor. Em geral, eu consigo. Na semana passada, eu me empolguei com o computador, arrumando com aquele notebook lá que eu comentei com vocês na quarta-feira. Tinha conseguido consertar, mas surgiu um outro problema, deixa lá, levei para o especialista resolver. Mas eu me perdi, tipo assim, eu não tive aquele momentinho logo pela manhã. Ou seja, os afazeres do dia a dia, as distrações nos afastam. E nessa história entre Jesus, os discípulos e Pedro principalmente, olha que experiência maravilhosa, gente. Pedro, ele pôde andar sobre as águas, ele andou. Ele estava lá indo na direção de Jesus, todo feliz, todo contente. Só que como a gente sempre faz, naquela alegria, naquela empolgação, às vezes a gente se dispersa, olha para um lado, olha para o outro. Ele olhou para a tempestade, olhou para o vento que estava contrário. E nisso ele perdeu o controle, ele se assustou e começou a afundar, entrar naquele desespero todo. E ele, Jesus, socorro, me ajuda. Jesus foi, chegou até ele, né, o alcançou, segurou a mão e levou ele para cima, né? E os dois foram andando, né? É gostoso esse pedacinho. Eles foram andando até o barco e quando eles entraram finalmente no barco, o vento, que era contrário, cessou. E os discípulos que viram, né, toda aquela cena, eles falaram assim, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, verdadeiramente tu és Deus, né? Eles adoraram e louvaram o Senhor Jesus naquele momento. Tantas experiências com Jesus, dia após dia. E muitas vezes a gente acaba negando, né, ou não acreditando, ou duvidando de que Ele está conosco. Não é porque Jesus estava lá orando sozinho, Ele estava sozinho. Significa que os discípulos também estavam sozinhos. Por mais que a gente não consiga entender, Deus ele é onipotente, Ele também estava, Ele é onisciente. E Ele é onipresente. Então Ele também estava com Jesus lá. Às vezes você acha que Jesus não está com você naquele monte de louça para lavar. Ou mesmo no pano, eu tenho que passar pano lá na sala ainda e na cozinha.
Você acha que Jesus não está com essas pequenas coisas que te atrapalham, por assim dizer, ou mesmo que demandam tempo, né? Você acha que ele não está com você na hora que está no trabalho. Ou na hora que você está querendo fazer alguma coisa errada, você acha que ele não está com você. Ele está sozinho, muitas vezes. Porque nós não nos aproximamos dele. Mas nós nunca estamos sozinhos, porque ele está sempre conosco. E ele só quer que a gente tenha coragem de pegar e se dispor e às vezes falar, Jesus, me ajuda, me socorre. Ou estou me afogando aqui. Seja em mágoa, seja em tristeza, seja em trabalho, seja em distrações. Deixa Jesus te aproximar, deixa Jesus te alcançar, te pegar. Ele quer te ganhar, ele quer te conceber no novo filho. Ele quer que você... Ele quer te resgatar. Às vezes, geralmente na sexta-feira, gente. Vocês podem até ver no Facebook. Eu coloco, às vezes, uma palavra meio que... É geralmente aquilo que eu penso mesmo. E é um questionamento para, às vezes, saber se você também está refletindo e pensando sobre as coisas. O Facebook, como eu comentei há um tempo atrás, mais ou menos um mês, ou menos que isso, é como se fosse um local que a gente possa discutir questões que a gente não está disposto a discutir no dia a dia. Porque a gente tem um monte de coisa já dita, né, paradigma, igual que outro dia eu comentei assim, bandido bom, bandido morto. Tem algumas pessoas, e são raras, que querem realmente que aquele indivíduo, aquele ser humano lá morra. Mas quando alguém fala uma coisa dessa, ela queria que aquilo ali ainda acabasse, que a pessoa não fizesse mais aquilo, porque um bandido prejudica muita gente. Imagine só você conquistar uma bicicleta com muito tempo de suor, de trabalho, vai lá, alguém rouba. Ou mesmo, a gente tem visto, né, a questão da corrupção. Você vai procurar um postinho de saúde, não tem médico, por quê? Foi roubado os valores, né? Então, assim, nós como sociedade, a gente quer realmente, né, que isso acabe de uma forma ou de outra. Então, às vezes, a nossa forma de linguagem, jeito de falar, confunde as pessoas. Mas se você começa a entender o que o outro está querendo dizer com aquilo, nós vamos chegar num consenso. Eu sei que não é fácil, muitas vezes, aceitar as coisas que eu falo. Como está na palavra de Deus, né? Tem hora que vem como um fogo, ou mesmo reger como né? Que a Bíblia fala, Deus vai reger com um braço de... Como se fosse com um pedaço de ferro, sabe? Gente, eu sei que tem coisa que nos incomoda a nossa alma. Nossa, mas a pessoa falando isso de mim, a pessoa falando isso daqui pra mim, é o que é preciso. Tem hora que a gente precisa levar um puxão de orelha, um chacoalhão, para despertar. Igual às vezes eu falo, né? As senhorinhas brigam comigo no primeiro momento, igual minha mãe brigou. A dona Irene ficou meio assustada. Mas são as que mais participam, sabe? Elas fazem isso direitinho. Elas entenderam que o corpo dela é santuário do Espírito Santo. E o que elas estavam fazendo antes, elas estavam pecando contra o Senhor Deus. Então, quando a gente muda os paradigmas, muda a forma de pensar e fala, Senhor, me socorre, eu estou presa, confusa nos meus próprios pensamentos. Jesus, ele pode te alcançar e ele igual Pedro, né? Ele tirou Pedro do fundo, que estava se afundando. Ele levantou Pedro e caminhou junto com Pedro. Então, assim, nós estamos vivendo essa pandemia, essa loucura toda. Não se desanime no meio do caminho, não deixa distrações te afastarem. Deixa Jesus te alcançar. Ele quer muito te alcançar. Mas você precisa pedir socorro, nós precisamos ter humildade de reconhecer que a gente, de repente, está se afundando. Então, o meu desejo de coração é que o Senhor Jesus venha te alcançar, venha me alcançar, nos alcançar até mesmo na nossa corrida do dia a dia. Mas que além desse alcance deles, que a gente, nós, eu e você, a gente não venha se distrair. Que seja a primeira coisa quando você acordar, quando nós acordarmos, é nos relacionarmos com Ele. E ter a consciência durante o dia inteiro que Ele está o tempo todo do seu lado. Ele não desgruda, Ele te ama demais, Ele gosta muito de estar com você. Essa moça, ou o rapaz lá, não dá para saber, fala assim, ó. Deus está esperando que nós o busquemos para Ele poder nos alcançar e nos ajudar. E faz uma oração, né? Senhor, guarda-me para te buscar, de modo que a minha ocupação e distrações de vida e obrigada por estar sempre comigo por onde
por onde vier e me ampara. Ou seja, Deus nos ampara, Ele nos dá o amparo. Você pode estar angustiado, você pode estar triste, você pode estar muito feliz, muito contente, você pode estar realizando seus sonhos, mas se permita, sabe, deixar Ele te alcançar, Ele estar junto e caminhar com você até o barco. Ele não, você vê que não parou a tempestade enquanto os dois estavam caminhando juntos. A tempestade continuou. Somente quando eles entraram no barco finalmente, foi que tudo cessou. E os discípulos se maravilharam com aquilo e o adoraram, né? Então, que a gente, nesse finalzinho de ano, a gente tá acabando, igual eu falei com você, gente, vamos, aguenta a mão. Estamos no meio do processo, tá acabando tudo isso. Tenha paciência. Deixe ele se achegar e caminhe junto com ele. Quando nós estivermos todos no barco, eu espero que seja no ano que vem, tranquilo, que a gente possa desfrutar e adorar verdadeiramente ao Senhor Deus. Voltem às igrejas, não tenham preconceito contra a igreja, contra a religião, que é religar as pessoas com Deus. Vamos ter consciência que as pessoas são falhas, sim, mas o Senhor Jesus, Ele é perfeito, então é Ele que nos molda. Vamos orar para que as pessoas se permitam ser transformadas, se permitam ser alcançadas, que todos esses males que existem na humanidade, não é culpa dele, é culpa nossa. Então, que Deus venha trabalhar no nosso ser, no nosso coração, para a gente poder ajudar outros também, para que Deus também possa trabalhar e alcançar as pessoas, renovar elas, beleza? Então, nós vamos estar orando agora, encerrando esse momento da mensagem. E fiquem aí que a gente vai fazer os alongamentos, fortalecimentos, exercícios. Que é um momento de... Gente, a gente tem que fazer. Tem que se cuidar um pouquinho. Faça chuva, faça sol. Vamos se exercitar, se cuidar. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo, tá? Pai amado, muito obrigada, Jesus, porque você nos alcançou lá na cruz. Você chegou ao ponto de sacrificar por cada um de nós. E você vive e reina. E muitas vezes o Senhor está sozinho, intercedendo, clamando por nós, por cada um de nós. Você conhece nossas necessidades, o Senhor conhece todas as coisas. Mas nós queremos, Senhor Deus, também, que a gente também, que nós como seres humanos, como terra amada do Senhor, que a gente também venha ter humildade de pedir socorro, humildade de pedir ajuda, humildade, ó Pai, de se achegar a você e permitir que você nos toque, que você nos levante, e que mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio aos afazeres, que você esteja caminhando conosco, até chegar o momento de a gente entrarmos no barco, no momento certo, e a tempestade se acalmar e se acabar. E que a gente possa te glorificar, ó Deus, te adorar e engrandecer o seu nome. Pai amado, obrigado porque o Bruninho se dispôs, Senhor Deus, também está orando. Ele pediu ao Senhor pela oração, pelo ministério da Igreja Assembleia, pelo ministério Nebo, pelo ministério também do pessoal do Auxiliadora. Pai amado, o Senhor conhece essas igrejas, essas religiões, o Senhor conhece o coração de cada membro também, de cada pastor. O Senhor conhece também a minha religião também, ó Pai, a Igreja Batista. Abençoa, Deus, os pastores, abençoa, Pai, cada membro, e que todos, ó Deus, venham se dispor, ó Pai, a Ti. O Senhor conhece também meus amigos, Senhor Deus, católicos, evangélicos, todas as religiões, Senhor Deus. O Senhor conhece o coração de cada um. E é somente o Senhor, ó Pai, que pode julgar. Então, que as pessoas se permitam, Pai, serem quebrantadas e pararem de ficar julgando umas às outras, tacando pedra umas às outras. E que venham, ó Pai, pedir ajuda juntos, ó Pai, a cuidarmos uns dos outros. E permitir que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos mostre o que é a verdade, qual é a Tua palavra, qual é a Tua verdade. E o Senhor tem nos ensinado sim. E o Senhor tem caminhado conosco, Pai, mesmo em meia tribulação. Pai amado, eu te peço também pelo Rogerinho, Senhor Deus, ele pediu pela vida dele. O abençoe, ó Pai, com o emprego. Sabemos, ó Deus, que ele é um rapaz especial, um menino jóia, ó Pai, de ouro, que aprende muito fácil e tem o coração, ó Pai, disposto, ó Pai, a te servir também. Obrigado, ó Pai, porque ele tem orado pela família dele, por cada um dos irmãos dele, que o Senhor, ó Pai, venha entrar com providência. Também te peço, Pai, pela Edicleides, que é a mãe do Albert, Senhor Deus, ela pediu por ela, pela vida dela, por ela e pela família. Obrigado, Pai, porque o Senhor já tem dado saúde, o Senhor já tem trabalhado, o Senhor tem cuidado. E continue, Pai, cada vez mais amparando, cuidando. E tem os outros pedidos também, Senhor Deus, que o Senhor sabe que eu não vi também no Facebook depois do feedback. Mas venha atender, ó Pai, cada pedido que foi feito. Que os irmãos que sejam lá, as guerreiras de oração, os irmãos independente de religião que for, que passem, que olhem e que venham interceder, ó Pai, assim como você também fazia, Jesus. Nos ajude a sermos intercessores assim como você também era, Jesus.
Obrigada porque você nos deu exemplo. E que mesmo a gente não sintamos, às vezes, em alguns momentos sozinhos, o Senhor está conosco. Que você também não está sozinho, porque existe uma galera, uma pessoa, uma equipe muito grande, ó Pai, de pessoas que estão intercedendo, que estão com o Senhor. E que intercedem, sim, por aqueles que estão se afundando, aqueles que estão dispersos. Pai amado, restaura, traz o seu rebanho para perto de Ti, junto, ó Pai, as suas ovelhas. Abra os ouvidos e os olhos para que elas vejam e se aproximem de Ti, Senhor. Obrigada, Jesus, porque você caminha conosco a cada dia, a cada instante. E são esses os pedidos, ó Pai, que estamos apresentando ao Senhor, cada um que foi feito. Sabemos, ó Pai, que o Senhor atende cada um de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, nos respeitando, nos ouvindo, porque o Senhor sempre quer que alguém entre na brecha, ó Pai, para poder encaminhar, para poder orar, para poder interceder. E não fazer como discípulos que ficaram no barco parados, mas estarem acompanhando e se desfrutarem, Pai, num momento maravilhoso, ó Deus, que foi o andar sobre as águas. Nos ajude, ó Pai, a andarmos sobre as águas, a andarmos acima de todas as coisas que nos atrapalham, mesmo que nos dispersam. E que a gente venha se permitir, ó Pai, dar as mãos para o Senhor e você caminhar junto conosco. Obrigada, Jesus, por tamanho amor demonstrado na cruz. Obrigada, Jesus, pela sua aliança. E que cada um de nós, que é a sua terra amada, venha fazer uma aliança com você nesses tempos. Não é um tempo, Pai, do anticristo reinar. É um tempo da tua terra, Pai, amada. Fazer uma aliança contigo, cumprir com a tua parte no acordo. Cumprir com a parte dela no acordo, Pai. Porque o Senhor, ó Deus, já cumpriu. Então ajude, ó Pai, a terra amada a cumprir com a parte dela no acordo. Nos ajude, ó Pai, a cumprirmos, ó Deus, com a nossa parte no acordo. Que é sermos uma esposa fiel e verdadeira diante do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos tem tratado e nos tem abençoado e tem curado, Pai, cada uma de nossas feridas e nos transformado, Pai, em seres humanos melhores. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Esse que nós pedimos e agradecemos. E esteja no restante da aula de hoje, abençoando a cada um e dê disposição, ó Pai, para que nós possamos estar fazendo realmente, cuidando, ó Pai, do santuário do Teu Espírito. Obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós encerramos essa live de hoje, a parte da mensagem, e vamos partir para a parte do alongamento. Então, participem com a gente, né? Tem a turminha lá no projeto também está participando, alguns pais, né? Algumas senhoras também. Então, isso tem sido bênção. Então, que Deus abençoe a nossa tarde, ok? Até mais, gente!